Olá, mais uma vez, é muito bom, como eu sempre digo, estar com vocês, estar aqui compartilhando do peso do nosso coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus. Mas como saber se realmente Deus está falando conosco? E essa história de porta aberta, porta fechada? Se a porta estiver aberta, Deus está falando. Se a porta estiver fechada, Deus não está falando. Nós precisamos aprender sobre isso, você não acha? Então, preste atenção nesse vídeo e assista até o final. VaptVupt. Aguenta aí. Vamos lá. Nós precisamos entender que Deus quer falar conosco. Do mesmo tanto que você deseja ouvir a voz dele, eu queria dizer para você que mais ainda, ele deseja falar com você, ele deseja falar comigo. O projeto de Deus é se comunicar. Por isso ele visitava Adão e Eva na virada do dia, ali no Jardim do Éden. Por quê? Porque Deus quer se fazer conhecido. E a única forma dele se fazer conhecido é através da comunhão, é através da palavra, é através do relacionamento. Nós poderíamos aqui dar até alguns outros sinais, mas minha questão hoje, meu objetivo é focar na importância de ouvirmos a voz de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que o que Deus fala tem como base a sua palavra. Deus não vai falar com você, Deus não vai falar comigo, nada que fuja à sua palavra. Presta atenção, Êxodo, capítulo 25, verso 16, Deus deu uma instrução para Moisés, e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Versículo 21, ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio das asas dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Presta atenção, Deus deu a lei. Deus deu a lei escrita em tábuas de pedra para Moisés. E ele falou para Moisés que sob aquela lei, sobre aquela tampa do propiciatório, ou seja, aquela tampa da arca, ele viria no meio das asas dos querubins e ele falaria com Moisés. Então, Deus deu uma palavra escrita para Moisés. E tudo que ele falou com Moisés não mudou nada do que estava escrito. Então Deus falou com Moisés além do que estava escrito. Por quê? Porque Deus tem muito para se revelar. Deus tem muito para falar. E ele não vai mudar o que está escrito na sua palavra. Ele é imutável, Deus não muda. Então, Moisés foi instruído por Deus a guardar o testemunho. Assim como nós somos exortados pela palavra, a nos enchermos da palavra, a nos alimentarmos da palavra. A segunda dica que eu gostaria de dizer para você é que quando Deus fala, tem paz. E aí, Colossenses capítulo 3, verso 15, apóstolo Paulo fala assim, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Então a paz de Deus precisa ser o árbitro. O que é árbitro? Árbitro é aquele que diz quando o jogo começa e quando o jogo acaba, é o juiz. Então a palavra de Deus é a balança fiel. A palavra de Deus, a voz de Deus, a paz de Deus, ela vai determinar. Quem é que está falando? Sou eu, minha cabeça, Satanás, as pessoas ou Deus? Quem está falando comigo? Quando Deus fala comigo, haverá paz em meu coração. A paz de Deus vai reinar no meu coração. A paz de Deus também vai trazer
discernimento sobre minhas motivações. O que eu estou pedindo a Deus? O que eu estou querendo ouvir de Deus? É para mim? O que eu quero para mim vai abençoar o corpo? Por quê? Porque a paz de Deus deve ser o árbitro dos nossos corações, né? De forma que vocês encontrem essa paz junto com o corpo. Então, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Corpo, que corpo? Corpo de Cristo. Então a minha paz vai trazer paz ao corpo de Cristo. A minha paz a voz que eu ouvir vai me levar a estar em paz, alinhado com o corpo de Cristo. Então o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que os apóstolos, sendo eles homens de Deus, junto com profetas, junto com mestres, eles também se juntavam para ouvir a voz do Espírito Santo. Aí lá em Atos, capítulo 15, versículo 27, você vai ver assim, ó: portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, os apóstolos reunidos estavam enviando uma carta para os irmãos, dizendo que pareceu bem ao Espírito Santo e a eles enviar para eles Judas e Silas. Ou seja, o Espírito Santo falou, testificou no coração de vários homens, de várias pessoas, aquilo que o Espírito Santo estava falando. Eles entenderam que era o Espírito Santo que estava falando. Veja bem, Atos 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles entenderam que para aquela obra que Deus estava mostrando para eles, os homens deviam ser Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo. Então, eles entenderam por quem? Através do Espírito Santo. Várias pessoas juntas. Então, quando o Espírito Santo fala conosco, a testificação no corpo ao nosso redor, as pessoas que estão ligadas a nós. Então é muito importante quando alguém te procura, é muito importante quando você procura alguém, é muito importante nós percebermos quando estamos sendo procurados por alguém. É muito importante que quando nós procuramos alguém, nós prestemos atenção àquilo que a pessoa vai falar. Por quê? Para que tenha paz no corpo. Então o Espírito Santo fala, mas o Espírito Santo também fala através do corpo de Cristo. Então, tem um quarto ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção, é para o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, versículo 17 fala assim: obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então você tem pastores, você tem pessoas que cuidam de você, presta atenção no que essas pessoas estão falando com você. Você sentiu o Espírito Santo falar com você alguma coisa? Confere com os seus pastores, confere com os seus líderes. Não despreze os seus pastores, não despreze aqueles que cuidam de você. Porque quando nós não ouvimos essas pessoas, não consideramos essas pessoas que têm peso por nossas vidas, nós fazemos essas pessoas gemerem.
nós tornamos o trabalho dessas pessoas mais difíceis. Ah, eu ouvi uma palavra profética de uma pessoa lá da Conchichina e ela falou, e aquilo foi para mim. Peraí, aquela pessoa que te conhece? Aquela pessoa acompanha a sua vida? Aquela pessoa sabe quem é você? Porque o apóstolo que escreveu isso, ele está dizendo, cuida, zele, preste atenção, ouça a voz daqueles que cuidam de você. Então, nós precisamos prestar atenção quando o Espírito Santo está falando conosco. Então, é muito importante que nós prestemos atenção sobre essa voz ao nosso redor, a confirmação dessa voz ao nosso redor. E em nenhum momento eu estou desprezando uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. Nós precisamos ser berianos, como diz as Escrituras. Toda profecia deve ser o quê? Julgada. Você recebeu uma palavra profética? Senta com o seu pastor e conversa com ele. Apresenta a palavra para ela ser julgada, para ela ser analisada junto com você. A decisão é sua. Claro que é sua. Mas nós precisamos aprender a discernir quando Deus está falando e quando Deus não está falando. O quinto ponto é essa questão de porta aberta ou porta fechada. Se Deus falou, a porta vai estar aberta. Se Deus não falou, a porta vai estar fechada. Eu queria chamar a sua atenção sobre isso. Isso é uma prática muito comum nossa aqui no Brasil. É uma prática comum, acredito eu, que no meio dos cristãos do mundo inteiro, na realidade, porque eu já ouvi essa expressão de pessoas de outros países falando exatamente sobre esse tipo de prática, né? Cuidado com esse negócio de porta aberta e porta fechada. Uma vez eu cheguei para o irmão e falei assim, querido, estou preocupado com você, você entrou numa sociedade, parece que essa sociedade é de julgo desigual. Rapaz, eu estou inquieto no meu coração. Você tem certeza sobre você permanecer nesta sociedade? Naquele tempo era muito comum as pessoas comprarem carro batido, arrumar e vender, e tinha até um certo lucro ao fazer isso. Eu acho que esse mercado já não está tão rentoso assim ultimamente, eu não acompanho, não sei. E esse irmão virou para mim e falou assim, ó, Binério, Deus me deu paz. Deus, eu estou em paz com Deus. Eu falei assim, então tá bom, você está em paz com Deus, tem certeza que é isso? Ok. Então, eu cuidava desse irmão. Era uma pessoa que tinha zelo pela vida desse irmão. E ele ficou assim, meio na dúvida, quando eu falei com ele, ele falou assim para Deus, Deus, me dá um sinal. E ele estava dentro do carro, com esse sócio dele, discutindo sobre o valor e tal, porque o carro estava pronto. Aí, de repente, veio uma caminhonete grandona, desgovernada, e bateu atrás desse carro e imprensou eles num poste. Mas, graças a Deus, eles conseguiram abrir as portas e sair. Mas quando esse rapaz, que era, inclusive, profissional na área, viu, ele falou assim, aqui não tem jeito, nós perdemos tudo. Acabou para nós. Aí esse irmão veio me contar que eu falei com ele. Ele prestou atenção no que eu falei, mas ele pediu um sinal para Deus. E quando o carro bateu e perdeu tudo, ele falou que ele entendeu que Deus estava dando um sinal para ele. E eu falei, puxa, ok, então você entendeu que não deveria continuar com aquela sociedade? Ele falou, puxa vida, que bom, né, que você entendeu, mas está prestando atenção no que aconteceu? Você está entendendo o que aconteceu? Um irmão veio até você e expressou um peso. Eu expressei um peso. Eu não disse não faça. Eu não disse não continue. Eu disse estou preocupado. Você está entendendo? Olha, eu não vejo, eu estou preocupado com você. Estou preocupado com isso que você está fazendo. Então, mas ele estava obstinado. Ele queria uma coisa mais forte, ele teve uma coisa mais forte, ele perdeu tudo. Aí ele entendeu que Deus falou com ele. Eu não acredito que Deus quer que nós aprendamos dessa forma. Eu acredito que Deus quer que nós aprendamos através da comunhão do Espírito Santo, através do corpo, através da palavra, ouvindo a voz dele, conferindo no corpo. E às vezes a voz de Deus, ela vem assim, sabe?
de um irmão falando com a gente como uma brisa suave, bem fraquinha. E é Deus falando, e às vezes a gente não considera muito, porque foi muito fraquinho, a gente às vezes quer um trovão, mas com Elias foi uma brisa suave. Então presta atenção para ver se essa brisa suave não está batendo na sua porta, se essa brisa suave não está vindo quando você está dormindo. Presta atenção, Deus pode estar falando com você. Acorda, Deus abençoe você, boa semana.